Boa noite, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje nós estamos aqui a mais uma live. Agradeço a todos que estão me acompanhando, que estão me ajudando, dando aquele like. Obrigada a todos vocês que me acompanham. Nossas lives, graças a Deus, estão crescendo. Vocês sabem que essa obra não é minha, essa obra é do Senhor. Então, gente, a gente está falando sobre a Bíblia Sagrada, né? Nossos estudos é sempre sobre a Bíblia Sagrada. E para quem não me conhece, que está pela primeira vez, meu nome é Conceição Rampazzo, ministra da família Seguidores de Cristo. É uma comunidade que nós criamos, não temos religião assim, nós não falamos de religião, e sim da palavra de Deus. Nosso objetivo é para que todas as pessoas venham conhecer sua Bíblia, estudando, junto comigo, pesquisando, e nós, nas nossas lives, a gente pega alguns textos assim mais exatos, porque não tem condições de a gente ler a Bíblia íntegra, toda, assim, todo o versículo inteiro. Então a gente pega os versículos mais que fala atualizado. E vocês, se vocês quiserem mais saber da história, aí vocês começam a ir ler nas vossas casas. Por quê? A Bíblia, ela tem, como eu já disse, Velho Testamento, Novo Testamento. Velho Testamento foi antes de Cristo, só que tem muitas coisas no Velho Testamento que eram profecias, que está acontecendo nos nossos dias. Então, a gente tem que conhecer a Bíblia íntegra, não só Velho Testamento, Novo Testamento. Era de Cristo, antes de Cristo. Nós vamos seguir só Cristo? Não. Nós vamos ver tudo aquilo que o nosso Deus, Criador, Ele fez pela humanidade. É uma história que a gente tem que saber o que aconteceu com nossos antepassados, para que nós possamos hoje precaver de muitas coisas. E se nós não conhecer o passado, como que nós vamos se defender? É assim que acontece. A Bíblia, ela é assim, vamos lendo, nós vamos ler parte do passado, né? Do começo da criação, as nossas pessoas que também tiveram, muitos ali que respeitaram a Deus, que amaram a Deus de verdade. E nós vamos também ler a Bíblia na passagem nova, que é a era de Cristo, que é da nossa salvação, que é as orientações. Mas nós conhecendo o passado, a gente vai ver que serve para nós hoje, né? Porque não adianta a gente só conhecer a Bíblia no hoje, né? Porque tem muitas pessoas que só seguem a Cristo. E muitas pessoas não conhecem a história da Bíblia. O certo é conhecer tudo. Por quê? Porque se nós conhecermos o passado e nós vamos conhecer o futuro, o presente, a gente está corretamente dentro da palavra de Deus. Então, muitas palavras do passado nos ajudam hoje. Que nem sempre eu digo, nós não falamos de religião, não. Nós falamos da palavra de Deus. Nós pesquisamos a palavra de Deus. Nós estamos correndo para alcançar a vida eterna. Então, não é assim, eu não vou estudar a Bíblia porque ela é complicada. Gente, nós conhecendo a Bíblia, nós vamos garantir nossa vida. Nós vamos garantir a nossa vida aqui na terra. Porque Deus, Ele prometeu. Depois vocês vão ver, cada dia vocês vão ver uma parte. Lá em Isaías, Jeremias já falava dessa terra que Deus criou, que ela vai ser habitada. Então tem muita gente que fala que vai para o céu. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que vai ficar uma grande multidão na terra. Já comentei isso daí. A preparação nossa, por quê? Olha, raciocina comigo, raciocina. Isso é meu, é da Bíblia. Se o ser humano
que fosse bonzinho, que não tivesse pecado, que fosse uma pessoa obediente a Deus, fosse para o céu, por que que Jesus veio fazer todo esse trabalho na terra? Não precisava, era fácil só levar, não. Mas ele veio, ele se batizou para que nós ganhássemos vida eterna. E as provas estão aqui, que quando Deus mandou o primeiro dilúvio, a destruição da terra, continuou uma família na terra. Simplesmente não acabou, continuou. Noé, seus filhos, sua esposa, seus filhos, suas noras, continuaram. Então, quando Adão começou o mundo, era ele e Eva. De repente, já tinha uma multidão. Aí, o que acontece? Por causa do pecado, por causa do nosso inimigo que ficou aqui na terra, as pessoas, os filhos de Noé, de Adão, se transformaram em pessoas ruins, pessoas maldosas. Então, Deus não estava contente com aquilo lá. Então, ele já estava planejando mesmo eliminar esse povo. Mas, tudo tem um tempo para Deus, né? Aí, de repente, surgiu Noé. Noé era um homem íntegro, ele amava Deus de verdade, ele seguia no caminho do Senhor. Então, por aí vocês veem, Deus, ele não destrói aquela pessoa que ama ele. Ele não destrói. Ele conserva a vida daquelas pessoas. Então, o que aconteceu? Ele viu Noé, ele achou favor aos olhos de Noé, e naquela época não chovia. E ele falou para Noé que iria vir um dilúvio, que era para Noé pregar as pessoas, trazer as pessoas para o conhecimento. Será que ele achou alguém? Noé pregou, gente, ele pregou 40 anos, ele ficou pregando, que havia um dilúvio, ninguém acreditou em Noé. Aí, vamos ver essa passagem aqui? Como ele achou Noé, um homem justo? Vamos lá, ó. Gênesis 6, 8, 9. Vocês estão com a Bíblia aí? Vocês querem acompanhar comigo? Gênesis 6, 8, 9. Vamos lá. E Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito. Em suas gerações, Noé andava com Deus. Aqui fala aqui. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Viu? Ele só tinha 3 filhos, Noé. Ele era um homem justo e ele andava com Deus. Então, quando Deus falou para ele fazer a arca, depois vocês lerem o relato aqui, aí como ele era o homem justo, Deus revelou ele o quê? Então, vamos ver o que Deus falou com ele. Vamos lá em Gênesis 7, 4. Gênesis 7, 4. Vamos ver o que Deus falou para Noé. Deus, ele não faz nada sem avisar, viu? Tudo que ele vai fazer, a Bíblia já tá escrita aqui, ele já avisou nós antemão. Tudo que ele vai fazer na terra. Aí, vamos lá. Gênesis 7, 4. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Quer dizer, tudo que ele criou, ele ia eliminar na terra. Então, quando Deus falou com Noé, ele falou que iria fazer o quê? Chover na terra. E tudo que ele tinha criado, ele ia destruir. Vocês viram só? Então, Deus, ele criou e ele já estava disposto a destruir tudo. Porque a maldade estava tão grande, que ele já não suportava mais ver o povo na maldade. Aí, isso daí é um ponto. Ele falou da chuva que iria cair. Agora nós vamos ler Gênesis 7, 21, 24. Gênesis 7, 21, 24. Vai até o 24, tá? Do 21 até o 24, ó. Expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado,
e de feras e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem, tudo que se tinha fôlego de espírito, de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com eles estavam na arca. E prevaleceram águas sobre a terra 150 dias. Vocês imaginam aquela arca que Noé fez? Enorme, enorme. Que ali ele pôs todo casais de cada ave, cada réptil, tudo ele pôs um casal. Ave, tudo. Você imagina e o suprimento para eles se alimentarem, né? Todo esse tempo. Vocês imaginam que tamanho que é essa arca, né? Vocês imaginam tanto de água, porque Deus ele abriu as compostas do céu. Quando é uma chuva pesada, você já vê que já, né, dá um alagamento. Imagina abrir as compostas, cair tudo de uma vez. Então, imagina a altura que ficou essa arca. Imagina o tanto de água que ficou nessa terra, né? Para ela poder secar sobre a terra foi 150 dias. Imagina quanta água tinha na terra, né? Porque 150 dias para secar essa água era muita água, né? Então foi uma coisa assim que, olha, e Deus ele é tão amoroso que Noé amava ele salvou a vida de quem? De Noé, os filhos dele, né? Então, aí quando terminou, aí terminou a chuva, a arca desceu. Será que Deus ficou contente com aquilo que ele fez? Quando ele olhou, que viu todos aqueles animais mortos, aquelas pessoas mortas, será que ele ficou contente? A Bíblia prova que não, né? A Bíblia prova que o nosso Deus não ficou contente. Vocês querem ver como ele não ficou contente? Vamos lá em Gênesis 9:11. Ele não ficou contente com o que ele viu. Vamos lá, Gênesis 9:11. Essa Bíblia aqui tem que usar mais ela para ela ficar, soltar as folhas. Tá tudo pulando a folha dele, hein? Vamos, moça. Olha, tá colada a folha. Cola tudo. É muito nova. 9:11. Olha o que ele falou. Olha como ele não sentiu bem quando ele viu tudo isso daí. Ele falou o seguinte, ó. Eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Aí ele pôs um sinal. Aí ele fala assim, disse Deus, este é o sinal da aliança que põe entre mim e vós, entre todas as almas viventes, que está convosco geração em geração. Olha o que ele pôs, um arco-íris. O meu arco tem postos nas nuvens, esse será por sinal da aliança entre mim e a terra. Vocês já perceberam quando há uma chuva violenta, aparece o arco-íris do céu? Deus já falou isso aqui, ó. Ele pôs esse sinal para ele lembrar daquele dilúvio que ele não gostou. Ele ficou triste, aborrecido de ver toda a alma, todas as pessoas mortas, bichos, tudo. Aí ele pôs esse sinal nos céus. Todo mundo já percebeu que quando chove demais aparece o arco-íris? Isso é bíblico, gente, ó. Ele falou que era a aliança que ele ia fazer com a humanidade. Que quando chovesse demais, ele ia aparecer o quê? O arco-íris, para lembrar do dilúvio, para que ele não deixe as águas mais acabar com tudo na terra. Você viu como Deus é bom? Deus é amoroso? Ele não ficou contente com o que ele viu, não. Aqui ele fala mais. Gênesis 8, 20 e 21. Foi o que nós lemos agora, né? Não. Gênesis 8, 20 e 21. Vamos lá. Agora vamos... Jesus. Não é 20 e 21. 8...
Olha, agora aqui ele voltou um pouco atrás. Ele falou aqui o seguinte, ele falou que nunca mais ele poria o quê? Ele mataria, dava um dilúvio, né? Aqui ele fala assim, mais para trás um pouquinho, ó. Então ele falou aqui para Noé, aí quando ele terminou, né? Que acabou, que Deus se arrependeu, aí ele pôs aqui. Aí Noé, o que Noé fez? Ele era uma pessoa muito amada a Deus, aí ele pôs aqui, edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto ao Senhor. E o Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Olha só. É má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Viu? Deus aqui, ele já falou para Noé, que nunca mais ele iria acabar com a terra. Nunca mais. Nunca mais ele ia matar muita gente. Então, ele já percebeu que as pessoas já têm um coração ruim. Mas existe as pessoas que o quê? Que ama Deus de verdade, que procura servir Ele de verdade. E é essas pessoas que Ele está procurando. As pessoas que realmente amam Deus. Agora nós vamos ver aqui Gênesis 9, 3, 4 e 5. Ó, 9, 3, 4 e 5. Olha, aqui ele fala o seguinte, ó. Tudo quanto que se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Todos os tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Então, aqui, aí ele fala, certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão, e de cada um requererei a vida do homem. Aqui, Deus, ele pôs uma ordem, que deveria comer a carne sem o sangue. Então, o sangue, ele falou que não era para a pessoa comer, porque representaria a vida. Então, hoje, as pessoas, né, qualquer animal que mata, derrama o sangue, né? Não come o sangue. Ele já falou que o sangue não era para a pessoa comer. Isso daí foi uma ordem de Jeová lá no começo, né, que ele falou que não comeria o sangue. Então, gente, é isso aí. Então, quando Deus ele terminou a terra com o dilúvio, ele já prometeu que ele não iria mais fazer isso, né? Já era uma coisa que nós já sabemos, que nunca mais vai ter um dilúvio. E que ele, quando ele acha a favor, as pessoas que amam ele de verdade, ele protege. Ele salva, por isso que eu falo. Toda pessoa que faz oração com fé e verdade alcança aquilo que pede. Deus, ele é um Deus misericordioso, um Deus amoroso. Então, ele é o Deus que ele jamais ele vai fechar a porta para um servo dele. Então, por isso que nós batalhamos, falamos para que as pessoas sirvam a Deus. É lógico que todo mundo tem pecado. Nós não somos perfeitos ainda. Nós somos imperfeitos. Nós estamos sujeitos a pecar várias vezes. Mas vamos tentar fazer o melhor para servir o nosso Criador, né? Então, gente, nós vamos voltar a falar do começo aqui. Nós vamos continuar lendo a história, né, da humanidade, a história dos nossos antepassados. E vamos também assimilar com os dias nossos de hoje, né? Com os dias atuais e o passado que eles já falavam, se está batendo com o que nós estamos vivendo hoje. E na próxima live, eu já vou convidar vocês, se vocês quiserem saber sobre os 10 mandamentos, qual foi o objetivo dos 10 mandamentos? Será que Jesus tirou esses 10 mandamentos ou simplesmente ele cumpriu os 10 mandamentos? Então, nós vamos falar de cada um, desde o primeiro até o 10º, o significado de cada um, cada mandamento.
A gente vai falar sobre os 10 mandamentos no próximo live. Depois nós voltaremos no livro aqui de Gênesis. Nós vamos continuar lendo a história. Então, é assim, cada sábado a gente vai fazer uma live coerente àquilo que nós estamos vivendo o dia de hoje. Se vocês quiserem aprender mesmo o que a Bíblia diz, vamos estudar. Venham comigo. Eu faço muita pesquisa e eu procuro fazer o melhor que eu posso. Eu fico muito na Bíblia, eu já tenho muitos anos de estudar a Bíblia, pesquiso muito. Então, gente, a gente faz o melhor que pode. Se vocês tiverem alguma objeção assim, que acham que não está de acordo ou quer mais uma explicação, vocês podem comentar. Aí, na próxima live, a gente pode responder aquilo que vocês têm dúvida, aquilo que não ficou bem explicado, a gente pode tentar fazer o melhor. Porque o objetivo nosso é que todos aprendam, todos. Agora, seguir ou não é um livre-arbítrio. Cada um escolhe o caminho que quer servir. Então, por hoje é só. Agradeço todo mundo. Espero que vocês tenham uma semana abençoada. A gente vai fazer uma oração para abençoar a nossa semana inteira. E, por favor, não esqueça de dar aquele like. Nós precisamos, daquele joinha para o nosso canal crescer. Compartilhe, gente. Cada um que vocês compartilhem para um amigo, para um vizinho, para um colega, vocês estão me ajudando a ter mais força para falar mais, para estudar mais, para levar mais mensagem, porque só o acolhimento de vocês, só vocês me ajudarem, eu já fico, nossa, eu quero pesquisar, eu quero falar, a gente quer, sabe, ter uma família, aquela família amorosa, aquela família que um ajuda o outro. É isso que eu espero de cada um de vocês. Então, compartilhe, dá um like, comentem. Eu fico muito agradecida se vocês comentarem, e aí eu quero saber se vocês estão gostando, se vocês não estão, se vocês estão achando que eu estou explicando direito, se eu não estou. Pelo menos eu vou saber se eu vou estar agradando vocês ou não, se eu posso mudar alguma coisa ou não. A nossa live é assim, calma, tranquila, sem muita bagunça, sem muita diz que me diz. Os objetivos é isso. Então vamos na oração, gente? Poderoso Pai, queremos mais uma vez chegar à sua santa presença, através do seu amado Filho Jesus Cristo, para pedir as bênçãos, Senhor. Nós pedimos a bênção hoje para toda semana, até sábado. Sabe, nós pedimos novamente, agradecemos novamente, mas que cada família, cada pessoa que nesse momento está comigo, está perante Ti, Senhor, pedindo sua bênção, pedindo uma graça, Senhor. Por favor, atenda cada irmão nosso que está precisando de uma graça, receber uma graça, uma força. Abençoe, Senhor, cada um que está junto comigo nesses momentos. Obrigado por tudo, em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.